Boa tarde, pessoal. Como a gente já viu na nossa aula presencial, nós vamos entrar num assunto novo, que é os estados absolutistas. Aparecendo aí no canto do seu vídeo, nós temos uma frase emblemática de um rei emblemático do período absolutista, que foi o Luís XIV, que veio com aquela frase: o Estado sou eu. E nós temos, e essa aula é justamente para nós entendermos, né, que Estado é esse, né? Quem é ele dentro desse Estado. Como eu havia dito, o Estado absolutista é um regime político surgido no final da Idade Média, que também é conhecido como absolutismo. Então, se a gente for olhar a etimologia da palavra, absoluto é absoluto. Quem é absoluto? Ou seja, é uma pessoa que abarca todos os aspectos, né? Ele é onipresente. E esse período ele foi caracterizado por concentrar o poder do rei todo na mão dele. Então, pensem, não existia poderes legislativo, executivo e judiciário. O rei julgava, fazia lei e cumpria. Não havia uma constituição que regrasse as suas decisões, que permeasse as suas ações. Então, ele era o senhor absoluto. Não havia também o que a gente chama de parlamento. O parlamento é uma criação que vai acontecer somente em 1820, na Revolução do Porto, que nós vamos falar isso em outro momento. Mas até então, o rei, ele acordava de manhã e falava assim: hoje eu vou cortar a cabeça do fulano. Majestade, o fulano não fez nada para o senhor. Não sei, estou com vontade de cortar a cabeça dele, e acabou. Dentro desse estado, o estado absolutista, ele é um período de transição. Ele vai ficar entre o final do feudalismo, né? E aí nós vamos recordar um pouco o que é feudalismo, que é um sistema econômico baseado na agricultura de subsistência. Ou seja, o rei, ele tinha muitas terras, que ele tinha herdado a partir do colóquio político entre igreja e Estado. Ele vai fazer com que os nobres cuidem desses pedaços de terra para a produção agrícola. Uma parte vai ser para sustentar a nobreza e a outra parte vai ser para sustentar as demais famílias. Só que isso tudo era num regime de não moeda, não havia dinheiro para se comprar essa produção. Tudo era feito na base da troca. Nesse contexto, nós vamos ter o surgimento do burguês, que a priori é um camponês que vai ver no seu ofício uma maneira de se ganhar um dinheiro, se ganhar algo em troca, que na época não era dinheiro, mas eram outros artefatos que constantemente sendo trocados geravam um certo tipo de riqueza. Não devemos também perder de vista que haviam algumas nações fora desse perímetro imperial que tinham moeda corrente. Então, nessa troca havia também o recebimento de dinheiro, que geralmente era cunhado em metais preciosos. Então, nesse sentido, nós vamos ter uma burguesia gestada dentro do feudo que vai se transformar em burguesia, né? Nós fizemos até uma encenação dentro da sala falando desse burguês que se torna dono, né, do seu próprio negócio e vai se agrupar em corporações. A burguesia ela vai atuar efetivamente dentro do Estado absolutista, emparelhando o Estado aos seus anseios, só que o rei não via isso como um conselho, não via isso como uma interferência no Estado, porque o burguês era aquele papagaio de pirata, né? Aquele cara que fica em cima, aquele bichinho que fica em cima do ombro e fala assim: não faça isso, não faça aquilo. E o rei, às vezes, acatava. Como nós vamos ver também aí durante a história que alguns reis também mandavam matar aí
alguns burgueses por uma interferência um pouco mais incisiva dentro do Estado absolutista, mas, em geral, os reis tinham nas suas mesas, nas suas redomas monárquicas, o burguês que já tinha se tornado aquele nobre, né? Aquela classe emergente que começa a se infiltrar, a se esgueirar em outros poderes. Um fator incisivo e não menos importante dentro do Estado absolutista é a prática do mercantilismo. Isso já foi assunto em anos anteriores em história, só que nós vamos entender agora como o mercantilismo ele vai ser uma política muito incisiva dentro do Estado absolutista. Por quê? Porque ela vai apresentar 5 características muito importantes. O primeiro é o controle estatal da economia. O que isso significa, professora? Significa que o governo ele mediava, ele controlava a produção, a compra e a exportação. Tudo passava pelo controle dele. Então, ele determinava o valor que aquilo tinha que ser vendido, determinava o quanto de imposto teria que ser recolhido, e isso assim sucessivamente. Eu dei até um exemplo, né? Nós temos aí, eu vendo trufas, a vizinha vende trufas, a vizinha da rua de baixo vende trufas também, e nós vamos praticar preços diferentes. Nesse controle estatal da economia, todos nós seríamos obrigados a vender o produto com o mesmo valor, independente de quão diferente fossem e de quais elementos, insumos tivessem dentro dessa produção. Outro aspecto fundamental é a balança comercial. Eles primavam por elas ter um superávit, ou seja, o Estado deveria exportar mais do que importar. Isso era medido pela quantidade de produtos que eram produzidos, principalmente lá nas colônias. Não podemos perder de vista que o Estado absolutista foi um momento em que nós tivemos a colonização de alguns territórios até então desconhecidos. Nós vamos ter aí a América, a conquista da América, a colonização do Brasil, que vão ser norteados por estados absolutistas. E para que essa balança comercial fosse favorável, era necessário se ter um monopólio, ou seja, havia uma apropriação dessa produção. Um exemplo claro é Brasil, colônia e Portugal, metrópole. O Brasil, durante a colonização, ele produzia cana-de-açúcar. E essa cana-de-açúcar teria que ser preterivelmente vendida, repassada à colônia, à metrópole, que negociava com quem ela quisesse. Ou seja, o Brasil não tinha que ter esse intermediário, ela não podia vender diretamente para a Holanda, por exemplo, que era um dos maiores consumidores do açúcar brasileiro. E isso gerou, esse monopólio foi possível graças às leis protecionistas. Durante a regência do Marquês de Pombal, houve o fechamento dos portos, ou seja, era proibido um navio, por exemplo, francês, atracar no porto do Rio de Janeiro. Por quê? Porque esse comércio ele teria que ser feito entre colônia e metrópole. A França seria um atravessador, então, impedia-se que a França não só comprasse, mas também vendesse algo para a colônia. E o quinto e último aspecto fundamental do absolutismo europeu é a ideia metalista. Isso significa o quê? Que várias monarquias absolutistas primavam pela ideia de acumular riqueza em metal, ou seja, ouro e prata. Então, nós vamos ver várias colônias sendo base extrativista de metal. Principalmente o Brasil, quando as Minas Gerais são descobertas, se torna esse polo extrativista. E tudo que era produzido nessas minas era
eram cobrados impostos, né? E isso mais para frente vai ficar um pouco mais claro para vocês. Mas dentro dessas 5 características do mercantilismo, nós vamos entender que a ideia metalista ela não foi levada a cabo por todos os estados absolutistas. Nós vamos ter 2, assim, em maior ênfase, que são Portugal e Espanha, que vão primar por essa ideia metalista. A Inglaterra, por outro lado, vai focar no monopólio agrícola com as sanções em torno da produção de tabaco. Mas isso é uma história para a gente ver mais para frente. Dentro dessa lógica do Estado absolutista, vamos voltar um pouco no tempo e entender o humanismo. O humanismo, ele tira Deus como sendo o detentor das ações humanas e coloca o homem como sendo responsável por suas ações e, consequentemente, a escrita da história. Só que dentro dessa lógica humanista também nasce a ideia da luz, né? Do iluminismo europeu, né? O iluminista era aquela pessoa que entendia, sim, que o homem tinha responsabilidade por suas ações, mas que ele também era um ser dirigido por Deus. Nesse sentido, nós vamos ver o surgimento dos monarcas, né, escolhidos por Deus. Eu dei até um exemplo durante a nossa aula que nós tivemos aí o Rei Leão, né, quando Mufasa apresenta o Simba ao reino animal, né, dizendo que ele é o sucessor do trono. Então, dentro dessa lógica, o filho do rei primogênito é automaticamente sucessor do trono. Ou seja, alguém escolhido por Deus para suceder o trono. E o Jean Bodin, ele vai ser um dos teóricos mais proeminentes, porque ele vem dizer que sim, que o rei ele é alguém escolhido por Deus e ele é intocável, ele é absoluto. Seguindo nessa linha, nós vamos ter o Thomas Hobbes, que é muito usado, inclusive, em cursos de direito e administração, pelo célebre livro que escreveu Leviatã. É do Thomas Hobbes a teoria de que todo homem nasce mal, que todo homem precisa se moldar ao Estado, e para que isso aconteça, o Estado precisa criar leis para coercer, para coibir as ações do homem, né? Nesse sentido, nós vamos ter um Estado absoluto que vai criar normas de comportamento, legislações, para que esse homem não saia, não coloque aquilo que ele tem de pior, ou seja, a sua maldade. E não mais importante, nós temos aí o Nicolau Maquiavel, que já foi fruto, inclusive, de algumas das nossas discussões. O Nicolau Maquiavel, ele é interessante porque ele orbita em 2 modelos políticos. Ele é funcionário da monarquia italiana, só que ele passa um período sendo funcionário da burguesia florentina sob o domínio dos Médicis. E o Nicolau Maquiavel, ele era um entusiasta da monarquia, então ele acreditava que o rei, que o monarca era o detentor desse poder, ele era absoluto, e que ele deveria fazer qualquer coisa que viesse a manter o seu reinado, a manter o seu poder. Inclusive, é do Nicolau Maquiavel a máxima que o fim justifica os meios. Ou seja, para defender o reinado, não importa o que o príncipe faça, importa que ele faça. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa videoaula. Qualquer dúvida, deixem aí no Classroom, que eu respondo posteriormente. Obrigado e até a próxima.